A paz do Senhor para vocês, você aluno e aluna do Instituto Bíblico da Graça, e aí já está se familiarizando com essa forma de aprender por esse modo à distância. Estamos estudando evangelismo e missões, como já vínhamos estudando evangelismo, abordaremos nessa aula aqui mais sobre missões. Vamos falar sobre a definição desse termo e um pouco da introdução dessa disciplina, tá bom? O material, caso você queira acompanhar, ficará disponível lá na plataforma do Classroom. Você pode assistir esse vídeo e acompanhá-lo com o material, tá bom? Iniciamos aí pelos nossos slides a definição e introdução à missiologia. Precisamos, em primeiro lugar, definir esse termo, missões, né? Ou missão no singular. O termo ele vem do latim, que significa missio, né? Traduzido, ele é ação de enviar. O significado de missio, no latim, é enviar, né? E aí se conjuga o verbo mittere, é a ação de enviar. No Novo Testamento, esse termo enviar, ele é traduzido no grego como apostoleo, que deriva do vocábulo apóstolo, que a gente sabe que são aqueles 12 a quem Jesus escolheu com uma missão, né? Ou seja, a própria definição de apóstolo define o que ele vai fazer, porque apóstolo é o enviado, certo? Então, a própria definição do termo de apóstolo é o enviado, aquele que é enviado com uma missão especial. Para nós, ressaltamos aqui o tema de missão, certo? Avançando aqui, temos uma definição do teólogo Gustav Werneck, que ele diz: por missão cristã, entendemos a atividade conjunta da cristandade, buscando a implantação e organização da igreja cristã entre os não cristãos. Tal atividade denomina-se missão, pois se baseia na força do envio do chefe da igreja cristã. É realizada por emissários, apóstolos, missionários, e seu objetivo será atingido assim que não seja mais necessário outro envio. Resumindo aqui as palavras do teólogo Gustav Werneck, ele diz que a missão, ela é, em outras palavras, um trabalho conjunto da igreja no esforço de enviar pessoas para regiões e locais onde não está evangelizado ou ainda onde não foi evangelizado, ou até mesmo onde já foi evangelizado e se necessita de um envio, né, para reforçar a mensagem do Evangelho. Então, essa seria a significação aí deste termo. Avançando, nós temos aqui um comparativo de missões com Cristo, né? Então, Cristo ele alcança e veio para alcançar todos os homens que estavam perdidos, né? Então, revela a intenção divina contida em Gênesis, até mesmo ainda lá no Antigo Testamento, no primeiro livro da Bíblia, até o último livro da Bíblia, descreve isso. E Deus ele busca restaurar a sua criação, e restaura através do seu Filho, né? Deus tem essa preocupação universal em conceder a Jesus toda a autoridade no céu e na terra para a execução do plano divino. Temos então aí, por parte daquele que comanda a igreja, do cabeça da igreja, aquele que edificou a igreja, o envio, né, o planejamento, a execução, tudo vai partir de Cristo. Avançando ainda mais, temos aí um termo muito conhecido no estudo de missões, ou no estudo da missiologia, que é esse termo aí em cima, missio Dei. Este termo, missio Dei, que é um termo em latim, que significa missão de Deus. O termo é usado para designar
as missões, né? Que elas começam em Deus. O projeto, a execução e a aplicação é obra que nasce em Deus e é transmitida para a sua igreja. Devemos ressaltar isso aqui. Ter isso em mente, que a obra de missões, ela não é obra somente humana. São seres humanos que executam, porém, ela não tem nascimento, né? Não tem ali planejamento no homem em si. É projeto de Deus, nasce no coração de Deus. A gente vê isso desde lá do Antigo Testamento, quando Deus faz uma promessa a Abraão, de, através de Abraão, abençoar todas as famílias da terra, e vai levar a cabo esse propósito através da nação de Israel, depois revelado em Cristo e passado essa missão para a igreja do Senhor. Como diz aí, missão é uma categoria que pertence a Deus. A missão, antes de ter uma conotação humana que fala da tarefa da igreja, antes de ser da igreja, é de Deus. Esta perspectiva nos guarda contra toda atitude de autossuficiência e independência da tarefa missionária. Isso nos dá, irmãos, dois significados aqui para a gente. O primeiro é que a obra de missões, ela nasce em Deus e Deus é soberano para concluí-la através dos seres humanos. E segundo, nos dá um senso de tanto de confiança como de dependência, de que nós sempre seremos dependentes de Deus para realizar a obra das missões e que ele vai ser suficiente em suprir, em organizar, em liderar, em ungir, em capacitar cada um dos seus discípulos para essa obra missionária. Temos o propósito e importância das missões também aqui nesse slide. Diz, a questão da missão é a salvação. Lógico, né? O propósito da missão, também destaco aqui, ele não pode ser desvirtuado. Por exemplo, em nome da missão, eu não posso ter, assim, digamos assim, trocar as missões, que a missão é o ato de evangelizar, por obras sociais, por movimentos políticos, movimentos sociais. Não. A obra missionária, o significado dela é evangelizar as pessoas, é levar o evangelho, que é uma mensagem de salvação de Deus para os homens, que são as boas notícias de que Deus enviou seu Filho ao mundo para salvar o mundo, do qual nós somos os pecadores e necessitamos da graça do Senhor. A obra social, a influência que a igreja pode ter dentro da sociedade, né? Isso aí é algo que pode vir, né, a ter, não é propriamente o propósito da missão. A missão, ela é traçada nesse propósito aí que é de salvar, certo? A missão envolve também a comunidade, aqui como povo de Deus. Ou seja, a missão não é executada só por um, não é organizada só por um, não está a cargo de uma só pessoa. A partir do momento em que a gente entender isso, em que nós compreendermos isso, a igreja deixará de ser aquela igreja frequentadora de culto, né? Como se fosse ali, digamos assim, uma espécie de cliente do culto, né? Então, não se pode ter essa ideia na igreja. Nós somos um só corpo, uma só comunidade que tem esse propósito também em nós, de missões, tá certo? Então, além de envolver a comunidade, né, ela pertence à igreja. A missão, antes de ter uma conotação humana que fala da tarefa da igreja, ela é de Deus, né? Voltando à questão da missio Dei. Então, introduzindo aí, falando um pouco da introdução sobre missiologia. Definimos aí o termo missio, como eu havia dito, é envio, numa conjunção com o vocábulo grego logia, que significa estudo, juntando
os dois vocábulos aí, é estudo do envio, né? Quando estamos estudando sobre o envio de missionários, de homens e de mulheres, para o campo missionário, diante ali de todas as questões sociais e étnicas que existem no local a ser evangelizado. É um ramo da teologia que estuda missões, né? Que são as ações de propagação de uma religião. Também a gente vai ter essa ideia, né? De missão, ela é um ato de execução de uma religião, ou seja, tanto existem missões no cristianismo como em outras religiões, como no próprio judaísmo, de forma um pouco mais restrita, e também no islamismo, certo? A nossa tarefa aqui é falar dela sobre a missão cristã. Essa missão, ela tem uma abrangência em 3 níveis, que nós iremos ver agora. Um nível local, né? O nível nacional e o nível transcultural. O primeiro ponto que nós destacamos é o nível local. Como o próprio termo ele deixa a sugestão, é uma missão que é desenvolvida, né, no envio do missionário ou a missionária por parte da igreja, em que este é enviado para regiões nas proximidades municipais e distritais da sua congregação, trabalhando com a evangelização pessoal e em massa, plantando pequenos grupos, igrejas e etc. Nesse sentido, o missionário local tem uma grande função para o fortalecimento e crescimento da igreja local. O missionário local vai ser aquele homem ou aquela mulher que vai ajudar e cooperar junto com a igreja local. Geralmente, onde a gente se congrega, necessita muito desse trabalho de evangelização pessoa a pessoa, de uma evangelização mais em massa, onde nós podemos pregar o evangelho para várias pessoas, em praças públicas, em diversos locais onde isso se dá. Então, o missionário local, ele tem essa função de ajudar a igreja a qual ele faz parte. Isso aqui é até uma lógica que nós devemos seguir, irmãos. Não podemos pensar que vamos ser missionários em continentes diferentes, em regiões diferentes da nossa, sem que antes façamos uma evangelização local, né? É necessário que o missionário ele já tenha esse contato primário ali com a evangelização local, de onde ele mora, próximo à sua igreja. Tá certo? Temos aí em segundo nível o missionário nacional. Aqui o missionário ele já é enviado pela igreja para uma localidade nas diversas partes do território nacional, onde sua igreja está localizada. Neste caso, o missionário estará saindo de seu local de moradia e poderá ter contato com uma subcultura local. Porém, a língua falada será a mesma. Então, aqui o missionário já é, digamos assim, toma uma abrangência maior. Não é que ele tem mais importância que o missionário local. A questão é relativa a abrangências aqui. Ele vai sair do seu local de moradia ali, da sua cidade de moradia, e vai evangelizar em regiões diferentes. Por exemplo, um missionário brasileiro, nós aqui, moramos no Ceará, vamos fazer missões em Pernambuco, na Bahia, em São Paulo, no Rio, Santa Catarina, nas demais regiões do nosso país, o missionário ele já é classificado como um missionário nacional. Aqui vale destacar uma questão. Em uma sociedade, por exemplo, como a brasileira, em que a cultura ela é muito grande, muito mista, talvez, e obviamente, é preciso conhecer a cultura daquele povo, daquela região que a gente vai evangelizar. A língua vai ser a mesma, né? Aqui no nosso país vai ser a mesma, então não se tem essa necessidade de estudar outra língua. Porém, quando a gente avança para a missão transcultural, aí sim. Na missão transcultural, o missionário terá que sair do seu país de origem para evangelizar outros povos. Deverá estar familiarizado com a cultura e a língua do país que será evangelizado, conhecer regras de convivência,
conhecer a comida local, conhecer também os tipos de vestimenta e etc. Todo o trabalho de um missionário consiste em ganhar o maior número de almas para Cristo. É necessário, entretanto, que haja preparo, haja estratégia, uma boa leitura que das pessoas do ambiente ali, como que as pessoas se comportam, né? Tem que fazer essa leitura, que serão alvos dessa evangelização. Por exemplo, nós podemos observar, irmãos e irmãs, o texto de Atos 17, né? Como até sugeri aqui no slide. Atos 17, 16 é aquela passagem que Paulo chega até a cidade de Atenas, uma região que não fazia parte ali de onde ele morava, havia saído para uma missão, e ele se depara ali, né? Naquela época, a grande facilidade era a língua grega, né? Que era falada. Geralmente, a maioria das pessoas falavam a língua grega. Mas se fosse nos nossos dias, Paulo teria que aprender um idioma novo, né? Ele teve que fazer uma leitura da cidade. Ele observou que a cidade ela era permeada por idolatria. E depois de ter feito essa leitura, faz uma leitura também mais social. Ele vê que as pessoas daquela cidade, elas eram muito religiosas, levavam muito em consideração essas questões filosóficas e religiosas. E a partir desse ponto ele traça, né, uma estratégia para evangelizar, e ele evangeliza até mesmo os filósofos epicureus e estoicos, faz uma leitura boa, né? Então isso é necessário. Não é a gente dizer assim, olha, Deus está me mandando para o continente africano, Deus está me mandando para o continente europeu, e eu sair falar com o meu pastor aqui para ele me enviar, sem que eu me prepare, sem que eu conheça a língua, sem que eu saiba ali, pelo menos por cima, qual é a cultura daquele povo, como aquele povo se veste, como é que é a comida daquele povo, porque tudo isso nós temos que levar em consideração. Vamos estar saindo do nosso local de moradia e temos que nos adaptar a todo esse cenário novo. Temos alguma base bíblica, né, para se fazer missões? Aqui é lógico e claro, né, irmãos? Não tem dificuldade em entender isso aqui. Qual que é a base bíblica? Temos aí Mateus 28, 18, temos Marcos 16, 15, que é o mais conhecido, temos Lucas 24, 46 e temos João 17, 18. São aí mandamentos e ordem de Jesus para que a gente vá e evangelize todas as nações. Então, a igreja tem que pensar numa evangelização que envia, né? Que envia pessoas. Então, talvez eu, sozinho, não tenha essa capacidade de ir até as nações, até outras nações e evangelizar, até outros povos, até os povos indígenas, até os povos europeus, ou até mesmo aos povos asiáticos. Eu sozinho não tenho, mas a igreja precisa pensar esse conjunto. E às vezes isso é pensado a longo prazo, né? Através de oração, através de jejum, e avançar nessa evangelização no envio. Houve uma frase de um pastor que ele disse o seguinte, ele disse, a igreja que não faz missões é uma igreja que parou no tempo e que está prestes a morrer, a fechar. Por quê, irmãos? A igreja é um organismo vivo. Por exemplo, se você não alimentar seu corpo, que é um organismo vivo, o que acontece? Você vai morrer. Da mesma forma, se a igreja não estiver se alimentando, trabalhando, não estiver buscando, ela tende ao fracasso, ao insucesso, tá bom? Então, por que eu gostei de citar aqui essa questão da base bíblica para missões? A Bíblia diz que nós devemos ir levar o evangelho a toda criatura, a todos os povos e todas as tribos, línguas e nações. Não devemos fazer distinção. Aqui não devemos ser preconceituosos com povo algum, porque o nosso Senhor nos envia, nos manda pregar o evangelho a todos os povos. Por fim, tem aqui também outra base bíblica, que é Romanos 10, 15. E como pregarão, se não forem enviados? E a palavra enviado aqui
É aquela palavra que nós citamos lá no começo, é o apóstolo, né? Que é enviados. Como eles serão enviados para os campos, como eles pregarão se eles não forem enviados? Então, a igreja precisa enviar para que se pregue o evangelho, tá bom? Ficamos por aqui nessa breve introdução. Que Deus abençoe mais uma vez aí esse ensino, que você possa ser enriquecido pela palavra de Deus em nome de Jesus. Pai do Senhor.